Olá, irmãos, olá, amigos e irmãos, voltando aqui no mesmo assunto, igrejas, divisão, novas igrejas, né? Consequências e as vítimas. As vítimas são os crentes, são os membros, né? Que são divididos, separados e cria-se grupos rivais. Então, nós paramos no quinto tópico. O que diz o quinto tópico? Né? Que falamos dos motivos que geram as divisões na igreja. Eu estou só apenas dando uma prévia dos motivos. Eu disse o primeiro é a ambição pelo poder, desejar o poder daquele que está no comando. Segundo, o prêmio de Balaão. Qual é o prêmio de Balaão? Quando a pessoa visualiza apenas as vantagens, né, do lucro em cima das pessoas e não visualiza a alma dessa pessoa para ser salva. Então o prêmio de Balaão faz isso. A Balaão quase que condena uma nação inteira, ainda bem que Deus interferiu, né? O prêmio de Balaão fez com que ele amaldiçoasse o seu próprio povo por causa do prêmio de Balaque que ele recebeu, né? E queria destruir Israel. O terceiro é o ciúme. É o ciúme do posto, né? Ter ciúme daquela pessoa que está em determinado posto, seja no posto de presidente ou de outra organização dentro da igreja. Faz com que isso também você vai cooptar pessoas para o seu lado. O apóstolo Paulo evidenciou isso no capítulo 3 de 1 Coríntios, do verso 1 a 4, onde as pessoas tinham seus grupos, já na igreja primitiva, né? E o quarto, as discórdias e contradições, que são as rixas internas, são brigas, são problemas, são discussões, são pelejas que as pessoas têm entre si, que acabam gerando a divisão e gerando uma nova igreja também, né? Eu te falo, há uma essência, a igreja precisa ser encarada numa essência de Deus, numa essência de Cristo. Se a igreja, as pessoas que estão ali, sair dessa essência, né, que nem todos conseguem visualizar essa essência de Deus, estas coisas podem acontecer de maneira corriqueiras, né, constantemente. A igreja vai sendo solapada por divisões que as pessoas ficam sem saber para onde ir. Os crentes são as vítimas disso tudo, tá? Mas o quinto tópico, é para isso que eu estou gravando esse outro vídeo, porque não coube no outro. Eu estava falando no quinto tópico da falta de reconhecimento do trabalhador. Então você tem ali um potencial. Eu vou citar um exemplo aqui que aconteceu no trabalho de uma pessoa, que eu conheço, né? Um empresário que tem uma empresa. Esse empresário, ele tem uma empresa vou falar a área lá para não gerar especulações, e ele tinha um profissional ali que estava exercendo o serviço, tal, ganhando seu salário. Só que veio um engenheiro de um fabricante visitar essa empresa, porque essa empresa vendia os produtos dessa empresa. E essa empresa enviou um dos seus engenheiros para conhecer a empresa, que era, era representante autorizado dessa marca. Chegando lá, esse engenheiro ficou observando como aquele profissional estava trabalhando. Observou a sala, o lugar onde ele estava trabalhando, que fica tudo organizadinho, certinho. Observou o que ele estava fazendo no computador e chamou o dono da empresa em particular e disse: olha, tá vendo aquele rapaz lá? Injeta dinheiro nele, valoriza ele, porque ele tem um potencial. Aquele rapaz lá vai te fazer você ficar mais rico ainda. E o que aconteceu? Esse empresário não deu ideia. Veio uma outra empresa que visualizou o que ele fez, chamou esse rapaz para trabalhar. E ali esse rapaz deixou o serviço onde ele estava e não houve apelo.
O empresário até apelou a outras pessoas que o ajudassem para convencer o rapaz a voltar e ficar na empresa. Mas ele já tinha pedido as contas, ele aceitou a oferta e hoje está muito bem, né? Ganhando um bom salário, sendo muito bem atendido por aquilo que essa pessoa faz. E a mesma coisa acontece na igreja. Você tem lá, principalmente na igreja, há homens e mulheres que trabalham voluntariamente. São homens que doam o seu tempo, às vezes evita de viajar, de sair como as demais pessoas saem, ficam ali. Às vezes a pessoa, fulano saiu porque está sem dinheiro para sair. Não, hoje está muito fácil para sair. Quando você não sai, algum parente te chama. E às vezes até paga a sua passagem, paga um carro para te pegar, porque quer ver você lá. Isso eu visualizo. Então hoje está muito fácil. Se fosse você sair só com sua conta, não daria. Então, às vezes são pessoas que doam o seu tempo, doam as suas estruturas, suas vidas pelo trabalho, se desgastam, né? Perdem as estruturas emocionais, sofrem ataques intensos do inimigo e em defesa da alma. Às vezes essas pessoas até sofrem a falta de entendimento, sofrem as mentiras também, né? E às vezes não pode abrir a boca para falar muitas coisas, e ali estão no combate, porque se elas falarem algumas coisas, olha só, elas podem prejudicar a igreja onde estão. Se elas comentarem o que passam, elas podem prejudicar a igreja onde estão, pode acontecer outras coisas piores. Então há muitos trabalhadores na igreja de Deus, né? Isso eu falo numa esfera total, né? E a igreja não consegue visualizar isso, sentar na cadeira, estudar uma possibilidade de honra para aquela pessoa. Você tem um potencial ali e de repente esse potencial ele vai sendo maltratado, vai sendo desconsiderado, mas está produzindo, né? Vai sofrendo ataques de todas as formas, um momento ou outro, essa pessoa sente que aquilo ali que ele está fazendo não vai levar ele a lugar nenhum. Quantas pessoas que foram produtivas na igreja de Cristo, isso eu falo numa esfera total, e hoje estão desviadas, com a vida toda destruída, mas foram pessoas que produziram muito, foram pessoas que a igreja cresceu por causa dessas pessoas. A igreja ela é formada de pessoas assim, de trabalho voluntário. A maioria dos trabalhos na igreja eles são voluntários. Eu acho muito bonito quando eu estive numa igreja e lá os médicos eles separavam um dia do mês para poder tratar as pessoas, os membros da igreja. Eu acho isso muito bonito. Isso é um trabalho que... Você já imaginou, você tem ali um médico formado na sua igreja, que ele visualiza isso, que ele pode fazer um trabalho social ajudando a sua igreja. E a igreja, às vezes, eu não vou falar a igreja, os integrantes da liderança não visualizam que aquilo ali é um potencial. Que ele montou um escritório dentro da jurisdição da igreja e atende tanto os crentes como não crentes. E com esse atendimento ele faz com que ele talvez não cobra, eu vejo muitos lugares acontecer isso, não cobra o atendimento, e aí as pessoas do bairro passam a sentir, sentir afinidade pela igreja, passa a respeitar a igreja pelo trabalho daquela pessoa. Eu estou num lugar aqui, que eu não vou citar o nome, num estado aqui, que teve um carnaval numa cidade aqui vizinha. E os crentes me comentaram comigo aqui que o pastor da igreja, até da Assembleia de Deus, ele é muito respeitado pelas pessoas da cidade. Mas o que ele fez? Era época de carnaval. O que ele fez? Passa muitos foliões na rua. Ele pegou, botou uma quitandazinha e ali ele servia e dava água às pessoas que tinham sede e tal, né? E com isso muitas pessoas passaram a ter uma admiração por aquela pessoa e pela igreja dele. O respeito por um gesto que ele fez. Ah, mas eles estavam no carnaval. Não, mas ele não estava lá na muvuca, mas as pessoas estavam passando ali.
A pessoa tinha sede, aqui ó, está escrito lá, servimos água. A pessoa tomava água para poder hidratar o seu corpo. E isso fez com que a cidade ficasse, que a igreja fosse visualizada pela cidade. Pequenos gestos. Então, são potenciais que nós temos dentro da igreja que precisam ser visualizados, honrados. A Bíblia fala ali que aqueles que presidem entre nós, eles precisam ser tratados com duplicada honra, né? Mas é percebível que entre aquelas pessoas que estão na função de visualizar e potencializar essas coisas, elas ficam aguardando uma falha dessa pessoa. Quando ela falha, ela pode ter produzido 1000 ações que beneficiou a igreja quase que toda. A pessoa é destruída porque cometeu ou teve um deslize no teu trabalho. E quem trabalha, quem anda, onde tem ser humano, pode acontecer falhas. Então nós temos que ter a capacidade de compreender isso e, nesse momento, ajudar essa pessoa. Não concordando com suas falhas, mas ajudá-lo, ampará-lo. Porque ali há um potencial que gerou muitos pontos positivos para aquela igreja, mas que precisa ser visualizado. Então, quando isso não acontece, e há um ciúme em torno dessa pessoa, porque essa pessoa ela é produtiva, onde ela coloca a mão ela é próspera, que alguém, aí surge também uma parcela, até de obreiros mesmo, ministros do naipe dele, que querem tirá-lo de cena. Então esperam sempre um momento para poder eliminar. E não levam em consideração que essa pessoa ele teve influência na vida das crianças, teve influência na vida dos adolescentes, teve influência na vida dos jovens, teve influência na vida das famílias. É uma pessoa que viu as famílias crescerem, é uma pessoa que sempre trabalhou para estar ajudando, dando a sua mão, o seu tempo, uma pessoa que socorre. Você já imaginou? Você tem uma pessoa que é o referencial da igreja. O que é essa pessoa? Tem um doente, ela leva. Tem um necessitado, ele vai lá, arruma uma cesta básica e dá para o necessitado. Tem alguém precisando de um medicamento, ele consegue arrumar. Tem algum conflito familiar, ele consegue resolver. Tem alguns problemas, até de funcionalidade. Eu lembro uma vez que aconteceu um episódio, até comigo mesmo. Aconteceu um episódio que uma pessoa foi demitida. Mas o dono da empresa me procurou e falou: o que você acha de fulano? Eu falei: não, acho uma pessoa boa. Ele só não vai se dar bem naquela área ali, mas essa área aqui ele é produtivo. Foi recontratado novamente. Então, existem pessoas que querem fazer o bem e às vezes elas não cobram nada por isso. Então, isso eu estou citando coisas aqui, não estou aqui citando a mim. São coisas que eu visualizei e visualizo até hoje, né? Que quando falta esse reconhecimento, você tem um problema. Aquele potencial ali pode ser agora agariado para outro grupo. Aquela pessoa que está produzindo ali pode ser agora induzido para outro grupo. Rapaz, você é uma pessoa boa, nós vamos te pagar um salário para você, vamos te pagar um valor aqui, para você vir para cá ajudar a gente, porque você tem um potencial muito grande nessa área que você trabalha. Pronto, já perdeu aquela pessoa. A igreja perde aquela pessoa, perde uma referência. As pessoas perdem, os membros perdem. Você não é que você tem que contar aquela pessoa que seja o único potencial. Não, você precisa, de alguma forma, reconhecer. A igreja precisa ter filtros para poder reconhecer, que enxergar a pessoa além da pessoa. Se você for olhar para as pessoas e só enxergar o externo da pessoa e não visualizar com a ajuda do Espírito Santo, já que a igreja depende dessa essência. Não adianta querer tratar a igreja como uma organização qualquer. Isso não é igreja. Igreja só tem evidência e sentido quando o Espírito Santo está nela. Porque Jesus falou assim: eu vou para o Pai e o Consolador virá para ficar com vocês até eu voltar. Uma igreja que não tem a presença do Consolador para orientar,
Jesus falou assim: e este Espírito da verdade vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. Se não tivermos essa essência, nunca vamos enxergar a igreja como igreja e pessoas como pessoas para ser salvo. Nunca vamos visualizar que dentro de cada indivíduo há uma alma que precisa ser salva. Então, um dos pontos poucos explorado e observado pelas demais, pode ser igreja de todo tamanho, são os trabalhadores. Você tem um trabalhador que ele está produzindo, olha ele, visualiza ele. Lembra de Gideão? Olha a estratégia de Gideão. O que fez Deus abençoar Gideão, sendo que ele era das famílias menos representativas de Israel? É o seu talento. Há pessoas que têm talento pessoal, que agora recebe o óleo do Espírito Santo para poder produzir ainda mais. Se você está visualizando essa pessoa, cuide dessa pessoa. Tá? Cuide dela, para que ela possa gerar muito mais ainda frutos para a igreja onde ela é membro, onde ele é servo e serve a Deus. Isso eu estou falando aqui para todas as igrejas. A igreja não pode ser um vamos ver. Abre às 7 horas, fecha às 21, vão todo mundo embora para casa. Dali as pessoas podem viver, fazer o que quiser. Não, a igreja ela é separada de Deus. E quem não tem essa essência, não tem a Deus. Apenas uma organização. Que Deus abençoe a todos. Que Deus dê a graça a todos. Eu quis apenas dar uma ênfase nesse tema, que é um tema que precisamos explorar para visualizarmos os problemas que a igreja enfrenta ao longo dos milênios, tem enfrentado no século XXI de maneira mais acentuada, e que nós precisamos, com a ajuda de Deus, orarmos a Deus e não permitirmos que o nosso eu, né, passe na frente de Deus. E assim nós vamos alcançar. Né? Se nós deixarmos aqui muitas coisas, colocarmos em evidências, nós não vamos visualizar o que Deus enxerga. Deus já enxergou alguma coisa, já apontou, já separou, mas por razões de visão humana, a pessoa ela não é atendida, não é enxergada e não é valorizada pelo que faz. E gera todo esse tipo de conflito. Aí você fala assim: Marcos, mas mas você apoia esses tipos de coisa por causa desses motivos? Não, quem disse? Eu apenas estou apresentando. Eu não concordo com divisões e separações, porque isso machuca as pessoas. Isso deixa pessoas com rachaduras profundas. Nós temos um país aqui, nós temos a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Você vai observar. São dois países divididos por ideais. Mas há um país que depende da liberdade do ser humano de viver. Não é verdade? Esse país prospera. O outro, onde reprime, o país está vivendo uma vida difícil. Seus cidadãos vivem uma vida difícil. Não é verdade? Agora, por quê? Aonde é essa liberdade realmente? A liberdade tem os seus limites. Tem aonde os nossos limites. Então, a igreja de Deus, ela precisa saber disso. Ela precisa ter isso em evidência. Ela precisa olhar os seus trabalhadores. Ela precisa sentir o que os seus trabalhadores estão passando. Elas precisam, quando eu falo igreja, eu falo das cabeças pensadoras da igreja. Você tem ali uma pessoa em potencial, você vai usar essa pessoa e depois que ela passar por um processo onde tem uma dificuldade, você vai deixá-la de lado, sem reconhecer tudo que ela fez. Lê a Bíblia um pouquinho mais, você vai entender. Olha como isso, Arão cometeu uma falha. Você acha que Moisés jogou ele fora? Arão aceitou a proposta daquelas pessoas de fazer um bezerro. Olha o que Arão provocou, sendo um líder. Mas Moisés perdoou Arão e deu a ele uma nova chance para ele poder prosseguir. Então, se não houver esse perdão, se não houver esse entendimento, não é igreja. Não são pastores, não são líderes. Então Deus quer homens capazes de perdoar. Você teria capacidade de perdoar igual Jesus perdoou, sendo crucificado na cruz? Olha para Jesus, é um exemplo muito claro. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Nós temos que ter essa capacidade. Se nós olharmos para a alma da pessoa e visualizarmos que
enxergarmos essa pessoa como pessoa e não como um componente apenas, que daqui a pouco podemos ter outro. Tem aquela palavra que diz, não, se você sair, Deus vai mandar 4. Conversa fiada. Então, vamos pensar claramente. Nós precisamos ir para o céu, precisamos se ajudar. O que nós estamos vendo hoje não vai cheirar bem no dia do juízo final. Mas que Deus abençoe, é apenas um esclarecimento de coisas que eu visualizo ao longo dos anos. Que Deus abençoe a sua vida. A gente volta a conversar numa próxima oportunidade.